Isso aqui e aqui também. Eu acho que eu vou ter... Não, eu vou ter um efeito muito ruim aqui. Eu vou recomeçar por aí. Eu vou ter o efeito errado. João 22. Hoje é o versículo 22, Salmo 119, versículo 22. Antes de a gente começar o estudo, vamos compartilhando. Compartilhem quem está assistindo no Facebook, na página do Pastor Cláudio. Compartilhe aí. No Instagram, marquem pessoas, enviem para pessoas quem está assistindo na página da Peniel. E vamos tentar fazer essa conversa atingir bastante pessoas. Vamos tentar atingir as pessoas que podem se beneficiar desse diálogo, né? Eu quero sempre enfatizar que isso aqui é interativo, então quem quiser participar com comentários, com versículos, com acréscimos ou discordâncias, pode se sentir à vontade. É para isso que a gente está aqui, justamente para tentar fazer todo mundo ter voz nesse estudo e aprender junto, né? Essa é a grande questão. Conseguir aprendermos juntos. Pai, tu faz uma oração pra gente? Amém. Querido Deus, amado Pai, queremos erguer nossa oração mais uma vez à Tua presença, te agradecendo, Senhor, pelo dia que Tu nos proporcionou. Muito obrigado por tudo que tem feito, faz de nós verdadeiros adoradores e que nós possamos andar nos Teus caminhos todos os dias. Opera, Senhor, nessa noite, nessa palavra, que ela venha, Senhor, de encontro o que Tu queres para a nossa vida, que Tu possa transformar o nosso viver. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tô terminando de compartilhar aqui também. Acho que já tem gente aí no... Já tem uma pessoa já. Vamos compartilhando, vamos chamando gente pra gente poder fazer algo bastante abrangente, poder ter uma discussão legal. Eu acho que quanto mais gente tiver, quanto menos eu conseguir falar sobre o que eu planejei, melhor. O interessante é quando a gente começa a debater tanto junto que eu não consigo falar todo o estudo que eu fiz. A gente faz um estudo aqui na hora, atendendo aquilo que a gente quer aprender. Ok, vamos começar. Conforme forem entrando, se quiserem dar um alô, podem dar. Acho que a gente deu um tempinho bom já pra galera entrar. E já tem algumas pessoas nos assistindo, então bora lá. Então, galera, hoje o versículo é o 22 do Salmo 119. Semana passada, eu não sei se vocês lembram que a gente falou sobre os malditos que desprezam a lei de Deus, né? Vou ler certinho o versículo 21 aqui. A gente falou que ele repreende os soberbos, os malditos que se desviam dos mandamentos de Deus. Então, ele estava falando sobre pessoas que desprezam esses mandamentos e dizendo que Deus repreende eles. E fazendo um paralelo com isso, ele vem no versículo 22 dizendo: tira de sobre mim os insultos e o desprezo, pois eu tenho guardado os teus testemunhos. Ou seja, ele faz um comparativo, dizendo que Deus repreende aqueles que não estão cumprindo os mandamentos, né? Não estão servindo os mandamentos de Deus, e fala sobre aqueles que estão. No caso, ele se coloca como alguém que tem buscado seguir os testemunhos de Deus, e se coloca como uma pessoa que tem sofrido difamações, desprezo e insultos de outros, mesmo sendo uma pessoa que segue os testemunhos, né? E isso muitas vezes acaba fazendo muita gente desanimar, né?
porque sofrer insultos e desprezo por parte de terceiros, quando a gente está tentando fazer as coisas da maneira correta, acaba nos desanimando, nos mantendo longe, nos afastando dessa conduta certa que a gente tem tentado manter. Mas o salmista fala justamente sobre isso nesse versículo 22. Como a gente estudou na semana passada, a repreensão muitas vezes vem através de palavras, muitas vezes vem através de insultos e desprezos de pessoas, não só diretamente de Deus, mas muitas vezes a repreensão de Deus vai vir através de pessoas e parecer insultos, soar como desprezo, e muitas vezes isso vai acontecer sobre as pessoas que têm abandonado os mandamentos de Deus. E aqui ele fala como alguém que segue os mandamentos e pede para Deus: tira de mim esses insultos, tira de cima dos meus ombros o peso desses insultos, né? Numa versão aqui fala: livra-me dos insultos e da zombaria deles. A gente consegue ver ele basicamente dizendo: eu tenho sofrido repreensões, mesmo fazendo as coisas da maneira com que tu tens me mandado fazer. E daí a gente começa a ver a frustração, né? A gente começa a sentir frustração na voz, o sentimento de frustração na vida do salmista em relação a isso, em relação a essas repreensões que ele tem tomado. Desprezos e insultos, né? São coisas dolorosas demais para a gente manter em mente. E como cristão, como que a gente vai poder lidar com essas coisas, tratar esses sentimentos, essas coisas que caem sobre nós e que muitas vezes nos desanimam e nos afastam de Deus? O salmista, a gente acredita que foi por amor à justiça, né, que ele foi capaz de suportar. Mas a oração dele pedindo para ser livrado disso, né, para receber livramento disso, mostra que não é uma coisa fácil, não é um fardo leve, e sim é doloroso, é demorado para sair, ele não consegue tirar de cima de si sozinho, ele precisa da ajuda de Deus, tanto que ele ora para isso. E não é só nesse versículo do Salmo 119 que ele vai falar sobre pessoas caluniando ele, sobre pessoas difamando ele. Inclusive o próximo versículo vai ser sobre algo nesse sentido também. A gente consegue ver que isso tem abalado ele, que isso tem feito ele sofrer. As pessoas têm caluniado ele, têm dito coisas sobre ele que não são verdade, né? Ele não fala isso nesse versículo, ele fala insultos e desprezo, mas ele cita no passado sobre a repreensão que Deus dá para quem faz as coisas erradas, e aqui ele fala que ele tem guardado os mandamentos. Então, quando ele sofre desprezo e insulto, sabendo que ele tem guardado os mandamentos de Deus, a gente entende que ele está falando de pessoas que estão mentindo sobre coisas que ele faz, inventando coisas para tentar diminuir ou sujar a imagem que ele tem, certo? Ser difamado e caluniado é uma coisa péssima, né? Muita gente, inclusive o pai já falou isso muitas vezes antigamente, não sei se ele pensa assim ainda, mas a Bíblia fala contra isso, né? O pensamento de eu não dou a mínima para minha reputação. Eu sei que o pai não fala mais isso porque ele já pregou contra isso também. A gente tem que se importar com a nossa reputação. Não para que nós sejamos considerados santos ou algo do tipo, mas entender que a nossa reputação é o testemunho que nós temos dado sobre a palavra de Deus. Então, quando a gente tem uma boa reputação, nós estamos dando um bom testemunho sobre quem Deus é, sobre a obra de Cristo nessa terra e tudo mais. Então, ser difamado geralmente tem o intuito de desonrar ou de diminuir ou de afastar a pessoa que tem dado um bom testemunho desse bom testemunho. Tentar fazer a pessoa desistir, cansar ou largar esse bom testemunho e viver uma vida sem preocupações com a reputação dela mesma, né? Fazendo o que der na telha ou se importando apenas com a própria opinião. E isso não é uma coisa que a Bíblia recomenda, né? Em Eclesiastes 7:1 fala sobre que a boa fama é melhor do que um bom perfume, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Então ele fala aqui que a boa fama é sim uma coisa boa, é sim algo agradável, é algo que nós devemos buscar. É óbvio que como cristão a gente não tem que buscar a boa fama pela boa fama, né? A gente não tenta ter uma boa fama
porque a boa fama é uma coisa boa, mas a gente entende que a boa fama é justamente um bom testemunho. Quando a gente não tem um bom testemunho, nós estamos fracassando como cristãos, fracassando como filhos de Deus, e isso não é algo que agrada a Deus, não é algo que nós devemos considerar alimentar na nossa vida, né? Um mau testemunho, não é algo que nós devemos alimentar. A gente tem que lutar contra maus testemunhos, cada vez mais buscar seguir aquilo que a palavra de Deus nos diz para fazer, os mandamentos e os testemunhos que Deus nos dá, né? Nós temos muitos bons exemplos na Bíblia. Hoje a gente vai citar um que tem sido bastante tratado aqui na nossa comunidade. A gente conversou sobre isso domingo no culto. Hoje eu e a Josi conversamos sobre isso. Ontem o pai falou sobre isso na live. E eu geralmente gosto de, se possível, trazer assuntos que foram tratados na nossa comunidade para dentro da conversa, porque eu acredito que quando a gente traz esses assuntos que estão sendo tratados, a gente está conversando com a comunidade, né? Então eu vou usar hoje um testemunho que Estevão nos deixou em Atos 7, justamente para fazer um paralelo com isso que o salmista está falando. Estevão é uma pessoa, um jovem que tem sido muito falado na nossa comunidade essa semana, e por isso eu achei que seria interessante a gente falar sobre ele. Mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Primeiro a gente vai conversar sobre qual é a razão bíblica e verdadeira por que Cristo nos incentiva a ter uma boa fama, digamos assim, né? Óbvio que em Eclesiastes é falado de boa fama, Jesus geralmente vai falar sobre um bom testemunho, não sobre uma boa fama. É bastante simples, tá? Quando a gente pede por justiça, o mínimo que nós temos que oferecer antes é um bom testemunho, né? Como que a gente vai pedir por justiça se previamente tudo que nós temos entregado são mau comportamento, difamações também? Nós temos difamado pessoas, falado mal de pessoas, nós temos prejudicado pessoas, traído pessoas. E quando isso acontece com a gente tenta pedir por justiça. Bom, a busca por justiça tem como necessidade anterior, né? O que a gente tem que ter feito antes de pedir por justiça é dizer para Deus, através dos nossos atos, que nós temos buscado justiça na nossa vida. O mínimo que a gente tem que fazer é buscar ser justo antes de pedir que Deus estabeleça justiça na nossa vida, né? Faça justiça na nossa vida. Então, a gente não pode separar a primeira parte do versículo da segunda parte. Ele pede para que tirem de mim os insultos e o desprezo, pois eu tenho guardado os teus testemunhos. Então, faz justiça. Primeiro ele diz que ele quer que esse tipo de repreensão não caia sobre ele, porque ele tem vivido uma vida correta, e ele diz também, e isso também quer dizer que por ter uma vida correta, ele sabe que ele tem o direito de pedir para que a justiça seja feita na vida dele, sabe? A gente não tem a autoridade de pedir que a justiça seja feita por nós, se nós não temos feito nada pela justiça. Nós não temos nos preocupado em dar um bom testemunho, em ter uma boa fama que honre o nome do Senhor, não o nosso nome, mas que honre o nome do Senhor, que tem nos dado testemunhos, mandamentos e diretrizes, e nós não temos cumprido. Nós não podemos ser assim, é injusto, é incoerente com o discurso cristão, o discurso de Cristo é incoerente. Nós não podemos ser assim, nós não podemos exigir algo que nós não temos entregado. E quando a gente começa a apresentar um bom testemunho, um testemunho verdadeiro, um testemunho condizente com a palavra de Deus, nós vamos começar a ver que mesmo nesse ponto a gente vai sofrer repreensões. Repreensões dolorosas, tá? Mesmo sem erros nós seremos caluniados e difamados, desprezados e humilhados. E em grande parte do tempo eu acho que é mais comum nós sermos desprezados e caluniados quando nós estamos fazendo as coisas certas. Porque quando tu faz coisas erradas, as pessoas não precisam mentir que tu fez algo errado, elas geralmente vão apontar pro teu erro. Mas quando tu não tem erros, as pessoas vão precisar inventar coisas sobre ti. Então calúnia é algo que geralmente pessoas corretas vão sofrer, não pessoas erradas. E
E nós não podemos justamente dar a base para acusações. Como assim? A ideia do bom testemunho é que a gente não dê argumento para as pessoas para nos desprezar. Elas vão nos desprezar de qualquer jeito. Basicamente isso que a Bíblia fala. Tem pessoas que vão estar sempre do teu lado, mesmo tu fazendo coisas erradas. E tem pessoas que elas querem te desprezar, elas querem te difamar e te fazer mal. E essas pessoas vão fazer, não importa quem tu seja. Seja tu uma pessoa boa, seja tu uma pessoa ruim, vão haver pessoas que não gostam de ti e vão tentar te derrubar. Só não dá motivo para elas. Porque se elas não tiverem motivos e começarem a te caluniar ou mentir para te fazer mal, tu vai poder clamar por justiça, como o salmista fez, e dizer: tira de mim esse desprezo e esse insulto, porque eu não mereço isso. Eu não tenho vivido uma vida de quem merece desprezo. Eu não tenho ofendido essa pessoa, eu não tenho ofendido teus mandamentos, a tua lei. Eu tenho te seguido, eu tenho te servido com fidelidade, com verdade. Então, eu sei que eu posso clamar por justiça. Eu posso clamar por justiça porque eu não mereço repreensão dessas pessoas e essas pessoas não têm motivo para me repreender. Então eu posso me achegar a Deus e pedir que o perdão dele seja colocado sobre a minha vida, certo? Que o que a justiça dele seja colocada sobre a minha vida. Nós devemos dar o nosso melhor para refletir Cristo. E quando nós começarmos a refletir Cristo, as pessoas não vão ter pontos para nos acusar. E aí vai acontecer como aconteceu com Daniel, e o pai gosta bastante de falar. Quantos governadores, pai? 27? Governadores era 120. Era 120. E 3... Eu chutei bem baixo. E 3 senadores, né? No caso, 3 governadores. 120 governadores e 3 senadores se juntaram para tentar inventar alguma coisa que fizesse sentido para derrubar Daniel. Porque ele vivia uma vida correta, ele dava um bom testemunho. Então eles tiveram que se juntar em 123 poderosos, politicamente poderosos, para tentar inventar alguma coisa para derrubar ele. E é isso que a gente espera de um cristão. Um cristão é alguém que reflete a imagem de Deus tanto que para te conseguir derrubar ele, tu precisa juntar pessoas e tentar inventar uma história coerente o suficiente para que ele seja derrubado. Porque não só o testemunho dele era bom a ponto de não terem coisas para acusar, como dificilmente qualquer mentirinha sobre ele ia pegar, sabe? Imagina que tu confia muito numa pessoa e pessoas que tu não conhece chegam e acusam ela de fazer alguma coisa errada. Tu vai dizer: eu não acredito. Então eles precisaram se juntar. Precisaram se juntar, fazer reuniões para tentar derrubar Daniel. E é sobre isso que a gente está falando aqui. Sobre um testemunho tão bom que causa dificuldade nas pessoas de poderem caluniar a pessoa que dá esse testemunho. Um testemunho tão bom que é algo que nós não podemos dar sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus para isso. E é isso que nós temos visto nos últimos capítulos. O versículo 22 é o resultado de uma pessoa que tem intimidade com Deus e que tem andado nos caminhos do Senhor, não com a sua própria força, mas usando a força daquele que, embora não tenha acontecido aqui ainda, mas que morreu por ele na cruz e deu uma nova vida para ele, sabe? A gente acredita que as pessoas foram salvas nós fomos salvos através do Cristo que veio, mas nós acreditamos também que as pessoas antes de Cristo foram salvas através do Messias que viria. Então nós acreditamos aqui sim que o salmista foi salvo por Cristo. Foi a ação do Espírito Santo que, embora não tenha sido derramado sobre a terra, como que só viria a acontecer em Atos 2, ele já tinha seu papel, e em vários momentos da Bíblia nós vemos a ação e o poder dele se manifestando. Inclusive o Salmo 119 para mim é um grande exemplo de manifestação do Espírito Santo na vida de alguém, certo? Já passou 20 minutos e teve pouquíssima interação, então eu queria convidar vocês para conversar, para expor a opinião, os pensamentos de vocês, se vocês concordam, discordam. A Josi comentou ali, carinhas chorando e o nome do Estevão. A gente tem comentado sobre como o testemunho dele é forte. A gente vai comentar sobre o testemunho dele mais pra frente, justamente enfatizando isso que a gente está falando aqui. Portanto, às vezes a gente vê na Bíblia a importância desse bom testemunho, né? E no Salmo 119, ao longo desses 21 versículos anteriores, ele fala várias vezes sobre os testemunhos de Deus, né? Sobre os testemunhos de Deus que são dados
em forma de mandamentos, em forma de pessoas que passaram na terra, que o salmista, se for Davi, que é o mais provável, ele teve toda a Torá ali como um livro de testemunhos, né? Moisés, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, todos esses testemunhos que ele teve de pessoas que viveram nos caminhos de Deus, também as coisas que eles fizeram fora dos caminhos de Deus, que dão testemunho do que é um cristão que anda fora da palavra de Deus. E esses testemunhos são muito importantes, né? Testemunhos eu acho que são importantíssimos. Quando a gente vê uma lei fria, uma lei que são só palavras e regras, é muito mais difícil de colocar em prática. Mas quando a gente vê pessoas colocando em prática e pessoas não colocando em prática, nós vemos o resultado disso na nossa vida, nós entendemos melhor como que funciona aquela lei. Então, eu acho que é por isso que é muito importante a gente ler a Bíblia e também fazer parte de uma igreja, né? Fazer parte de uma comunidade onde a gente vê pessoas cheias do Espírito, que estão próximas de Deus, fazendo a vontade dele, são mais afastadas. Nós vemos pessoas tentando se abraçar, pessoas tentando se afastar umas das outras. Nós vemos a palavra de Deus em ação, certo? E isso nos ajuda muito a nos aproximar dele ou nos afastar dele, certo? No Spurgeon coloca como a principal resposta, como a melhor resposta, talvez a única resposta realmente coerente à calúnia, sendo a oração. Foi o que o salmista fez. Uma oração pedindo para que Deus o livrasse dessas calúnias, para que Deus o libertasse desses problemas. E é isso que Spurgeon coloca como resposta principal, certo? Ele fala, ou que Deus irá derrubar essa calúnia, né? Ou ele vai destruir essa calúnia que tem se levantado contra ti, ou ele vai fazer com que essa calúnia não te afete, certo? Se ele achar que é importante que isso exista, que essa calúnia vai dar um bom testemunho sobre ti, como que isso pode acontecer? Como que uma calúnia pode me dar, melhorar o meu testemunho? Um grande exemplo é o que aconteceu com Daniel, né? Que as calúnias que tentaram levantar contra ele serviram para mostrar o quão grande homem ele era. E então, muitas vezes Deus não vai derrubar a calúnia em si, mas ele vai derrubar o poder dela sobre a tua vida, a capacidade dela de te afetar, de te impedir ou de te desanimar. E é isso que a gente ora, né? Muitas vezes não vai ser possível nós derrubarmos a calúnia, muitas vezes ela vai se levantar contra nós, mas em outros momentos nós vamos conseguir, com a força de Deus, nós vamos conseguir mostrar a realidade ou deixar de se importar com o que está sendo dito a respeito da gente. As nossas tentativas de nos defender, ao contrário da oração, elas costumam piorar a situação, né? É como tu vê que caiu uma fruta na tua camiseta branca, um morango, e tu tentar esfregar o morango para sair a mancha, vai aumentar a mancha, vai piorar, vai sujar cada vez mais. E é isso é uma grande alegoria para o que é tentar limpar a tua própria imagem. Quando nós tentamos aliviar a nossa situação, ou tentamos nos explicar, nós geralmente pioramos. Às vezes conseguimos mostrar que aquilo que está sendo falado é mentira, mas que existem muitos outros pontos bem piores que não eram falados. E aí nós tiramos algo que não tinha razão de ser e nós apresentamos argumentos muito mais fortes contra nós. E é isso que nós fazemos quando nós tentamos agir pela nossa própria mão. É muito melhor a gente ficar no nosso canto, quieto, engolir seco e orar para Deus mostrar a realidade, para Deus nos proteger, que Ele vai fazer com a mão dele, né? Que Ele vai ser o nosso advogado. E garanto para vocês que um advogado como Cristo é muito mais eficaz do que qualquer coisa que nós podemos fazer para limpar nossa imagem. Quando entendemos que a opinião de Deus importa mais do que a nossa própria consciência, um grande fardo vai sair das nossas costas. Nós vamos ter uma grande responsabilidade, sim, mas essa responsabilidade vai ser acompanhada e guiada pelo Espírito Santo. O fardo que havia sobre as nossas costas vai para as costas de Cristo, né? Como em Mateus 11, 28, que ele fala que venham a mim vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai aliviar nosso fardo, nós vamos largar sobre ele o fardo e ele vai carregar, né? O jugo dele é leve, ele fala
logo nos próximos versículos. Vai ser um grande fardo das nossas costas. Nós vamos ser capazes de entender que a opinião de Deus é a única que importa, muito mais do que a nossa, muito mais ainda do que a opinião dos outros, certo? Aqui eu estou falando contra a boa reputação, mas mais pra frente a gente vai tentar explicar por que em parte eu falo bem da boa reputação e em parte eu falo mal. Tá? Em 1 Coríntios 4, no versículo 3 e no 4, Paulo fala o seguinte aos membros da igreja de Corinto: a mim pouco importa ser julgado por vocês ou por um tribunal humano. Ou seja, não me importa a opinião humana dos outros. Nem eu julgo a mim mesmo. Ou seja, além da opinião humana dos outros, também a minha opinião humana não me importa. Porque a minha consciência não me acusa de nada. Ou seja, a minha consciência está limpa e eu acho que eu estou certo. Mas nem por isso eu me dou por justificado. Não é porque a minha consciência, o que ele está dizendo aqui é que não é porque a minha consciência diz que eu sou bom, que eu sou bom. Não é porque vocês dizem que eu sou bom, que eu sou bom. Então, não é isso que importa, sabe? Não é isso que importa. Pois quem me julga é o Senhor, ele finaliza. Então aqui a gente entende que a opinião de Deus sobre as nossas atitudes é muito mais relevante do que a nossa própria opinião ou que a opinião dos outros. A nossa consciência não tem capacidade de nos tornar justos ou injustos. Ou seja, não importa quantas boas ações tu faça para se sentir bem com Deus, tu se sentir bem com Deus não significa nada. Tu sentir que tu tá indo bem, tu sentir que tu é um bom cristão, geralmente é um sinal ruim, não um sinal bom, tá? Quanto melhor nós nos sentimos que nós estamos, geralmente mais distantes de Deus nós estamos. Nós somos totalmente dependentes dele. Então quando a gente sente que a gente está bem, é um mau sinal. Geralmente o bom sinal sobre como anda a nossa vida cristã é a nossa... quando a gente dobra os nossos joelhos, pedindo perdão, pedindo desculpa, pedindo ajuda a Deus para nos manter no caminho dele, certo? Spurgeon acreditava que qualquer resposta pessoal ou tribunal humano era inferior à justiça de Deus. E é exatamente isso que Paulo fala. Porque é muito fácil eu saber que eu sou uma pessoa ruim e convencer os outros de que eu sou uma pessoa boa, sabe? Geralmente é muito fácil. Nós temos como fazer isso, nós temos como viver uma vida de mentiras, mas a nossa consciência continua nos acusando. E é muito fácil também a gente começar a fazer coisas que aliviam a nossa consciência e conseguir fazer com que o mundo inteiro goste de nós e que a nossa consciência esteja limpa. Nós temos argumentos para tornar a nossa consciência mais limpa. Só que mesmo nesses dois ambientes, se a gente não estiver agradando a Deus e mostrando e vivendo a justiça dele, nada importa, nada é útil, nada é eficaz de fato. Nós precisamos entender que a justiça de Deus é superior a qualquer justiça humana. Seja ela feita por tribunais, seja ela feita por consciências, por sociedades, por autoridades, não importa. O que importa é a justiça de Deus e como Ele tem visto a tua obra aqui na Terra. Sabe? Ele é o único juiz que vale a pena ouvir, inclusive melhor do que nós mesmos. Nós não somos bons juízes de nós mesmos. Nós geralmente temos a tendência de nos explicar demais ou nos considerar certos mesmo em situações em que nós sabemos que estamos errados. Nós temos essa tendência humana e isso não é bom, isso não é saudável para ninguém. Quando você for acusado, leve seu problema perante o Tribunal Supremo e deixe-o aos pés do juiz de toda a terra. Deus repreenderá o seu soberbo acusador. Fique tranquilo e deixe o seu advogado defender a sua causa. Essa frase é do Spurgeon, eu tirei de um livro chamado Alfabeto de Ouro, que fala sobre o Salmo 119, e ele aqui falou que quando você for acusado de alguma coisa, leve o problema não para um tribunal humano. Ele inclusive recomenda que não se leve nada a um tribunal humano, mas sim coloque perante o tribunal de Deus e deixe aos pés do juiz de toda a terra. Ele vai repreender o arrogante que tem te acusado e ele recomenda que nós fiquemos tranquilos e deixemos o nosso advogado, Cristo, defender a nossa causa. É óbvio que aqui ele está considerando que nós temos um bom testemunho. É óbvio que ele está considerando que nós temos honrado a Cristo antes de pedir a justiça dele. Porque se tu tem feito coisas erradas e tu está pedindo a justiça de Deus, não é que não vai acontecer a justiça de Deus, é que a justiça de Deus vai acontecer e isso não vai ser bom para ti, sabe? Nós temos que ter isso em mente, nós temos que ter a consciência de que
quando a gente pede por justiça, ela vai acontecer. E não vai acontecer só para nos agradar ou só naquilo que nos agrada. Vai acontecer a justiça de Deus, e Ele é justo de verdade. Ele vai cumprir a justiça dele naquilo que te agrada e naquilo que vai te destruir como humano, sabe? A gente fala muito sobre a beleza do sacrifício, como foi lindo, só que a gente não trata, só que a gente esquece muitas vezes, né? A igreja esquece de falar sobre o quão pesado foi o sacrifício de Cristo na cruz, sabe? Em Isaías fala que ele foi esmagado, que agradou a Deus esmagar Cristo na cruz, né? É isso que fala, não é? Que agradou a Deus esmagar Cristo, sabe? Tinha tanto pecado em Cristo que um Deus justo se sentiu com prazer ao esmagar a existência de Cristo na cruz. A morte de Cristo agradou a Deus, porque ali ele enterrou, ali ele crucificou, ali ele exterminou uma multidão de pecados, sabe? Óbvio que não agradava ele matar o próprio filho. Óbvio que o céu escureceu e Deus expressou a sua tristeza quanto à morte do seu filho. Porém, o momento do sacrifício, quando os pecados foram levados junto com a morte do Cristo homem, aquilo agradou a Deus. Agradou a Deus esmagar Jesus Cristo na cruz, tá? Eu quero... Deixa eu ver aqui. Todavia o Senhor agradou-se moê-lo, fazendo enfermar. Quando der a ele a sua alma de oferta de pecado, será a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Então, a gente fala sobre o sacrifício, porque a gente fala da misericórdia do sacrifício, fala da misericórdia do sacrifício, fala da misericórdia do sacrifício, mas é a justiça do sacrifício. A justiça não foi só naquilo que agradava. A justiça de Deus era tão soberana que agradou a Deus moer o próprio filho na cruz. Agradou a Deus. E ele é justo. E fazer justiça agrada a ele. Então ele vai fazer justiça se tu pedir e se tu não pedir. Então eu recomendo que tu vai pedindo por misericórdia até tu ter certeza que a justiça de Deus não vai ser algo que agrade a ele te moer. E sim que vai agradar a ele te honrar, como que eu posso dizer? Os humildes serão exaltados, né? Vai agradar a ele te exaltar, porque ele sabe que tu tem sido humilhado por fazer a vontade dele, humilhado por andar no caminho dele. Então, essa é a minha recomendação, que tu tenha a capacidade de viver uma vida que agrada a Deus te exaltar, reconhecendo Deus que tu tem buscado andar nos caminhos dele a ponto de poder pedir justiça, sabe? E não pedir misericórdia. Eu, com certeza, não tenho a menor vontade de pedir. Eu sei que a justiça de Deus vai ser feita, mas eu tento evitar pedir justiça de Deus sobre a minha vida. Eu tenho tentado pedir muita misericórdia de Deus na minha vida, porque eu sei o quão longe de uma pessoa justa eu sou. E eu preciso da misericórdia de Deus se manifestando na minha vida todos os dias, para eu não ser consumido, para eu não ser moído, e que não agrade a Deus me moer, mas sim que agrade a Deus me justificar e me tornar uma pessoa segundo o coração dele, segundo os mandamentos dele. É isso que nós temos buscado, a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser uma pessoa como Daniel foi, como Estevão foi e como Jesus foi. Principalmente como Jesus foi, né? Nós usamos exemplos bíblicos não fora Cristo, justamente para a gente ver que não é uma coisa impossível a humanos alcançar, sabe? O humano nunca vai ser como Cristo, sabe? Quando a gente usa Cristo como exemplo, parece uma coisa muito distante. Ele é o nosso foco, mas é muito distante. Então é muito bom quando a gente pode usar humanos como exemplo para a gente poder saber que humanos já alcançaram as coisas que nós temos buscado, então não é uma coisa impossível. O Espírito tem poder para nos ajudar a chegar lá, tá? E isso tudo que nós temos falado se trata sobre confiança no poder e na força de Deus, tá? Confiança de que Ele é fiel e justo para cumprir a justiça que nós pedimos, seja ela contra ou a favor a nós. Nós
Por isso nós precisamos entender a importância do testemunho que nós estamos dando antes de pedir a justiça de Deus. Se nós estamos dando um bom testemunho, a justiça de Deus vai ser a nosso favor, vai nos agradar, nós vamos ter sede de justiça. Mas se nós não estamos dando um bom testemunho prévio, a justiça de Deus vai ser contra nós, vai agradar a Deus nos moer, como Isaías fala que agradou a ele moer Cristo, né? A segunda parte do versículo faz todo o versículo funcionar. Como eu falei, ela tem duas funções, né? Não só dizer que o salmista não merece repreensão que tem buscado, então ele pede justiça porque ele tem andado no caminho certo, mas ele também só pode pedir justiça porque ele tem andado no caminho certo. Então tem dois pontos importantes sobre a segunda parte do versículo, que é porque eu tenho andado nos teus caminhos, nos teus mandamentos, né? Vai depender muito da tua tradução. E eu quero dizer aqui, mais uma vez, eu falo isso vez ou outra nas lives, testemunhos, mandamentos, tua lei, tua vontade, são várias formas que o salmista tem usado e usa ao longo do Salmo 119 para falar a palavra de Deus, tá? No Salmo 119 é um grande culto à palavra de Deus em si. Então aqui, para não repetir, ele usa vários sinônimos, né? E os sinônimos que ele vai usar é caminho, testemunho, caminho de novo ele usa aqui, né? Em todos os versículos tirando 3, ele vai fazer algum sinônimo. Caminhos, testemunhos, mandamentos, vontade, decretos, né? Em português, em inglês, em todas as línguas eles usam várias formas diferentes de falar sobre a vontade de Deus sendo expressa, tá? Eu quero colocar aqui algo que ficou marcado em mim enquanto eu fazia esse estudo. Foi a frase: a inocência é a única coisa que nos torna dignos de questionar repreensões ou ofensas. Enquanto nós não formos inocentes, nós não somos dignos de questionar uma repreensão ou uma ofensa. Sabe quando a gente fala, por que isso comigo? Por que comigo? O que eu fiz para merecer isso? Sabe? E nós não somos pessoas inocentes. Todos os dias nós nos arrependemos de coisas que nós fazemos, de maneiras com que nós tratamos nossos pais, nossos filhos, nossos maridos, nossas esposas, nossos amigos, nossos inimigos. Todos os dias nós temos nos arrependido de coisa. Ou pior, nós não temos nos arrependido, nós temos nos agradado em fazer o mal para pessoas. E enquanto nós não formos pessoas inocentes, não inocente de tolo, não inocente como que seria a palavra correta para falar isso? Uma pessoa sem maldade, não é isso que eu estou falando. É uma pessoa que não comete a maldade, não uma pessoa que não sabe o que é maldade. Não inocente de ignorante, mas inocente de não cometer coisas ruins. Isso nos torna digno de questionar a repreensão. E toda vez que nós questionamos uma repreensão que nos é justa, nós estamos pedindo para que uma justiça maior seja feita. Nós estamos pedindo para Deus revisar algo que Ele tem feito, que com certeza Ele está certo e muitas vezes pode causar agravamento na nossa vida. Eu acho que é interessante destacar quando Jesus manda um profeta ao rei Ezequias dizendo que ele morreria, e o rei Ezequias ora e diz: olha Deus, eu acho que eu não mereço morrer não. Então assim, o rei Ezequias orou a Deus dizendo: eu não mereço morrer. E aí Deus mandou o profeta voltar lá e dizer: tá, tu vai ganhar mais 15 anos. Então assim, qual é o nosso poder de barganha com Deus? E poder de barganha não é sobre dízimo, tá? O poder de barganha é sobre testemunho, sobre dar um bom testemunho em relação à palavra de Deus, cumprir os mandamentos, fazer a vontade de Deus. Isso é dar um bom testemunho. Isso é ter poder de barganha com Deus. Um cara dizer para Deus assim: olha, se eu morrer, tu tá perdendo um grande servo. Tu tem certeza que tu quer me matar? Tu tem poder para falar uma coisa dessa? Tu tem ousadia e peito para falar uma coisa dessas? Porque se eu falo uma coisa dessas para Deus,
ele vai dizer, olha, é verdade, eu não deveria nem te deixar ter vivido até aqui, tu não merecia nem ter vivido até onde tu viveu, imagina viver mais. Nós temos vivido uma vida muito longe de Deus, sabe? A nossa geração tem vivido uma vida extremamente longe de Deus. A iniquidade tem se multiplicado na face da terra, e o amor de muitos tem se esfriado, como a palavra de Deus nos diz. E nosso amor se esfriando tem nos afastado dele. E nosso poder de barganha não é alto, nosso poder de barganha não é bom. E eu espero que nenhum de nós tenha em mente que nós temos capacidade de pedir a Deus alguma coisa, principalmente pedir justiça de Deus sobre as nossas vidas, que nós possamos reconhecer que hoje as nossas vidas clamam por misericórdia, não por justiça, tá? Porque que a justiça de Deus em nós seja feita na cruz e não nas nossas vidas. Amém. Isso é muito importante, sabe? A justiça de Deus sobre nós tem que ser feita na cruz e não sobre as nossas vidas, porque nós não merecemos justiça. Quer dizer, nós não queremos justiça de Deus, nós queremos misericórdia de Deus. E é isso que nós temos buscado. O Fábio Rita comentou que só não podemos insistir nos nossos erros porque Deus vai nos perdoar. Não, isso aqui é exatamente o que eu tenho falado. A justiça de Deus vai acontecer. Nós temos que clamar por misericórdia enquanto nos for possível clamar por misericórdia, pedindo para que Deus não só perdoe o que a gente fez, mas que nos torne livres de fazer novamente. Tá? A gente tem que mudar os nossos testemunhos. Eles não podem continuar sendo sempre ruins. Nós não podemos clamar por misericórdia pelo mesmo erro sempre. Isso mostra que nós não estamos sendo perdoados de verdade, nós não estamos buscando perdão de verdade, porque nós queremos continuar fazendo. E quem continua fazendo não quer ser perdoado, quer só aliviar a consciência. E como eu falei, a nossa consciência não tem o poder de nos salvar. Nossa consciência só tem o poder de nos enganar a ponto de achar que nós estamos bem quando nós estamos mal. E sem buscar a misericórdia de Deus, nós vamos perecer. Nós vamos receber a justiça de Deus. E nós não queremos a justiça de Deus, nós queremos a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. A justiça de Deus sobre nós tem que ser feita na cruz, não sobre as nossas vidas. Gostei dessa frase. Não sei de onde eu tirei. O próximo versículo, ele vai discorrer sobre isso também, tá? O próximo versículo, como eu falei no começo, ele vai falar sobre pessoas sobre o testemunho que o salmista tem dado. E é muito gostoso de ler o Salmo 119 e ver o tamanho da confiança que o salmista tem, não na força dele, mas na obra que o Espírito tem na vida dele. Porque ao longo entre o 10 e o 20, a quantidade de vezes que ele falou, que ele pediu ajuda para Deus, foi tão grande que quando ele chega aqui e exalta as próprias atitudes, nós entendemos que ele não está exaltando as atitudes dele porque ele é uma pessoa boa, mas ele está exaltando as atitudes dele porque ele reconhece a obra do Espírito na vida dele. Ele reconhece que o Espírito tem feito ele andar nos caminhos corretos. Ele não está andando porque ele é uma pessoa boa. Ele está andando porque ele pediu para o Espírito e o Espírito tem atendido os pedidos dele. Ele pediu misericórdia e disse assim, olha, além de me perdoar, eu quero que tu me ajude a não fazer mais. E o Espírito tem ajudado ele a andar segundo os caminhos de Deus, a não repetir os erros e não cometer mais erros. Ele confia na justiça da vida dele, porque a justiça dele não vem dele, e sim do próprio Deus, que é a justiça. Ele pode pedir por justiça, porque ele tem a justiça dentro dele. Ele tem vivido a justiça com a ajuda do Espírito Santo. E é isso que nós temos buscado. É isso que nós temos que ter buscado. Antes que seja tarde. Em Atos fala sobre o Deus que nós temos tateado cegamente, né? Que nós possamos encontrar. Nós temos tateado a Deus que está perto de nós e nós temos que encontrar Ele antes que Ele não esteja mais perto de nós. E acho que o mais coerente seria orar não para que nossa força e nossa capacidade de tatear o escuro seja boa o suficiente para que nós encontremos Deus, mas sim pedir para Deus vir ao nosso encontro e nos ajudar para que nós possamos encontrá-lo não pela nossa força, mas sim pela misericórdia dele, tá? Porque Deus é um Deus de misericórdia. A gente é óbvio que quando eu falei que a gente destaca a misericórdia do sacrifício na cruz,
eu estava querendo dizer que não tinha só misericórdia, mas a misericórdia de Deus na cruz é gigantesca, e talvez o maior atributo da cruz seja a misericórdia, mais do que a justiça. Porque a justiça de Deus em si, se nós parássemos para pensar, seria punir todos os pecadores. Mas ele decidiu punir e agradou a ele moer o filho dele na cruz em nome da justiça dele. Mas ele manifestou a justiça dele através da misericórdia. E talvez o maior atributo da cruz seja a misericórdia justamente por isso. Por punir alguém pelos pecados que foram feitos, sendo que essa pessoa não era uma pessoa que merecia sofrer. Quem merecia sofrer éramos nós. E então, a misericórdia é o maior atributo, e não foi uma crítica a nós falarmos sobre a misericórdia, mas sim uma lembrança de que a justiça de Deus, ela é pesada, ela é dura e ela é verdadeira. E se nós não formos cientes disso, nós estaremos pedindo justiça sobre a nossa vida sem entender o peso e o problema que isso pode ser para nós. Porque Deus é justo de verdade. Deus não é justo como a nossa mãe é justa, sabe? A nossa mãe, ela sempre vai ver aquilo que nós temos feito de bom e nos recompensar por aquilo que nós temos feito de bom. Deus é justo de verdade a ponto de ver aquilo que nós temos feito de bom e entender que nós temos feito aquilo de bom porque nós somos egoístas e nós queremos aliviar a nossa mente. Então até as coisas boas que nós fazemos muitas vezes têm fundos ruins, tem ideias ruins por trás, e Deus vai levar essas ideias ruins por trás em consideração, sabe? Deus não vai deixar passar nada. E essa justiça dele pode ser um peso para nós, e nós temos que entender que a misericórdia dele é um atributo que nós temos que correr atrás muito mais do que a justiça dele, pelo menos enquanto nós não formos que nem o salmista, que vê a justiça de Deus habitando nele e transformando o jeito dele de ser, sabe? Todos os dias formando ele uma pessoa melhor e melhor, até que ele possa realmente dizer: eu sou justificado, não justo, eu não sou justo, mas eu fui justificado. Eu não sou santo, mas eu sou santificado. O Rodrigo entrou na live no Instagram aqui, seja bem-vindo, comentou, né? Eu não dou alô pra todo mundo, porque muitas vezes as pessoas entram e saem logo em seguida. Então, geralmente eu dou oi pra quem comenta alguma coisa, pra quem tipo, dá um oi, daí eu respondo oi. Mas geralmente eu não falo só pra quem entra, porque acaba que quando eu vejo a pessoa já saiu muitas vezes e acaba tomando muito tempo, que nem o que eu tô fazendo agora. Em Atos 7, e aí eu vou falar do testemunho que eu tinha comentado mais cedo. Em Atos 7, no versículo 57 até o 60, os últimos versículos do Salmo, falam o seguinte: eles, porém, gritando bem alto, taparam os ouvidos, e unânimes avançaram contra Estevão. E expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas deixaram as capas deles aos pés de um jovem chamado Saulo. E enquanto o apedrejavam, Estevão orava dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E então, ajoelhando-se, ele gritou bem alto: Senhor, não os condenes por causa desse pecado. E depois disso, ele morreu. Estevão foi apedrejado até a morte, e talvez seja um dos exemplos mais impactantes de perdão que a Bíblia pode nos oferecer, tá? Não porque não existem bons exemplos na Bíblia, mas pelo fato do perdão dele não vir após oração, não vir após anos de tempo e de cicatrização daquela ferida, e sim antes do ato ser consumado. Antes dele ser assassinado, ele estava clamando pelo perdão dos assassinos dele. Ele clamou pelas almas, pela salvação e pela misericórdia de Deus na vida das pessoas que iriam matar ele segundos depois, ou instantaneamente depois dele terminar essa oração. E nós vemos isso como um ato de misericórdia na vida de Estevão tão grande, sabe? Nós vemos o Espírito agindo na vida dele. Ele era uma pessoa ele era um jovem, sabe? Eu imagino que tem a minha idade ou menos. E ele manifestava poderosamente a força e o Espírito de Deus, curando pessoas e mudando a vida de pessoas através da palavra de Deus, através... o capítulo 7 inteiro é ele contando aos mestres da lei sobre toda a história de Israel e mostrando como as pessoas desprezaram os profetas e como aqueles fariseus ali, assim como seus pais tinham desprezado os profetas, foram traidores do próprio Messias.
E isso machucou o ego daqueles fariseus que apedrejaram ele. Então a gente sente a ousadia e a coragem dele de entregar a vida dele para falar aquilo que precisava ser dito. Ele manifestava, ele era uma pessoa cheia do Espírito e ele foi assassinado. E tão cheio do Espírito que era, ele não precisou orar para perdoar. Ele não precisou de tempo para perdoar. Ele perdoou antes do ato ser consumado. Ele perdoou enquanto o pecado acontecia. E clamou a Deus que perdoasse também. E talvez esse clamor, essa oração que ele fez, tenha sido um dos motivos, ou pelo menos tenha sido o Espírito nos dando uma dica de que uma das pessoas que estavam ali, também jovem, imagino que da mesma idade que Estevão, que estava ali acompanhando o assassinato, ele não participou, mas ele consentiu, ele concordou. O jovem Saulo, né, que viria a se tornar Paulo, talvez para nós cristãos, a pessoa que mais nos ajudou em relação à doutrina, em relação a entender o papel de Cristo na salvação, o papel do Espírito Santo nas nossas vidas, o papel da igreja no mundo. Talvez tenha sido ele a pessoa mais influente nesse sentido, talvez em alguns pontos até mais que Jesus diretamente. Óbvio que toda a influência que ele sofreu foi de Cristo, então a pessoa mais influente foi Cristo, mas diretamente falando, quem escreveu mais coisas, quem anotou mais coisas, quem registrou mais coisas que hoje nos guiam nos caminhos de Cristo foi Paulo, o cara que assassinou, um cara que participou do assassinato de um fiel discípulo de Cristo, que orou pela misericórdia de Deus na vida dele. E Deus teve misericórdia de pelo menos um dos fariseus ali, que foi Saulo. E nós vemos a obra de Cristo, a misericórdia de Cristo, de Deus, na vida das pessoas que clamam por misericórdia. E por isso que eu incentivo a gente a buscar misericórdia e não justiça. Porque talvez eu sei que isso não ia acontecer, eu acredito muito na soberania de Deus, mas digamos que fosse para isso acontecer e Estevão tivesse orado: faça justiça pelo teu servo, e não pedindo para que não condenasse. Talvez ali fosse o fim de Saulo também, talvez ali fosse o fim daqueles fariseus que assassinaram Estevão, porque ele era uma pessoa que tinha intimidade com Deus, mas ele reconhecia que o ato daquelas pessoas não só não era culpa delas, assim, do pecado que morava nelas, mas também talvez ele tivesse uma intimidade grande o suficiente para entender que talvez ali existisse uma pessoa, e de fato existia, que ia ser tão grande e influente, ou mais influente do que ele na história da igreja, como foi Saulo. E isso é muito gostoso de aprender, isso é muito interessante de ver, como a misericórdia se manifesta na vida das pessoas que têm buscado justiça. Porque a misericórdia talvez seja o maior atributo da justiça de Deus, e a gente tem que buscar ela, buscar manifestar a nossa justiça como humanos com misericórdia também, sofrendo dano, não deixando o dano não ser sofrido por ninguém, mas entendendo que muitas vezes a gente pode sofrer o dano no lugar de pessoas, fazendo a justiça ser feita, mas não sobre as pessoas, e sim sobre nós. Como Cristo fez, né? Ele fez a justiça, ele trabalhou para que a justiça de Deus fosse estabelecida nele e não nas outras pessoas. E que a gente possa ter essa capacidade, essa vontade, assim como Estevão teve. Né? A gente está muito longe de fazer o que Estevão fez, mas, imagina que maravilhoso seria, certo? Falta pouquinha coisa, eu acho que vai dar para terminar antes de dar 1 hora na live, que daí acaba a live do Instagram. Estevão foi apedrejado até a morte, né? E estava preocupado com a alma e com a salvação dos próprios assassinos dele. Orou pelo perdão dos pecados dos seus assassinos enquanto a sua vida era tirada por eles. E como recompensa, ele viu a glória de Deus. Como recompensa, ele viu Cristo assentado ao trono ao lado do Pai. Qual é o verdadeiro valor da reputação na nossa mente, quando Deus testemunha sobre os nossos passos, sabe? Que valor que tem? O que importa se a nossa consciência, ou se a consciência dos outros sobre nós é boa ou ruim, quando Deus dá um bom testemunho sobre os nossos passos?
quando Deus usa a nossa vida como manifestação da obra dele, quando Deus nos usa para mostrar quem ele é. O que importa a opinião dos outros quando Deus nos aprova, certo? Não é válido a gente sujar o nosso próprio nome. A gente tem que buscar andar nos caminhos retos e direitos, como a gente falou desde o começo. Porque andar num caminho reto e direito mostra às pessoas quem Deus é, quem Cristo é. Dificulta que as pessoas possam caluniar a gente, dificulta que as pessoas possam nos acusar, mas mesmo que aconteça das pessoas nos acusarem, nós teremos um testemunho tão grande vindo de um Deus soberano, altíssimo, eterno e rei sobre todos, sabe? Esse cara vai testemunhar sobre nós. O próprio juiz vai fazer nosso advogado e nos defender. E que a gente possa dar um testemunho parecido com o de Estevão, sabe? Perdoar como ele perdoou. Que através do Espírito a gente possa dar um testemunho de Cristo tão grande que Cristo testemunhe sobre nós, sabe? Que a gente possa testemunhar sobre Cristo tão grandiosamente que Ele testemunhe também sobre as nossas vidas, que tenha misericórdia de nós, né? Eu anotei aqui que Deus guardará os que guardam os seus testemunhos. Isso é muito, muito interessante, né? Ele vai guardar aqueles que guardam os testemunhos dele. E que a gente possa ser essa pessoa que vai guardar os testemunhos de Deus e se manter nos caminhos dele até o fim, perseverar até o fim, mesmo que seja difícil, mesmo que nos caluniem, que a gente possa confiar na justiça e na misericórdia de Deus e não na nossa própria força ou naquilo que a gente pode fazer ou que a gente não pode fazer, sabe? É difícil, não é fácil, vai ser complicado, a gente vai querer desistir várias vezes, mas se a força que a gente usar não for nossa, assim, do Espírito Santo, nós vamos chegar muito mais longe, nós vamos fazer muitas coisas. Então, a grande lição de hoje é entender que o bom testemunho, a boa reputação, ela é útil e é muito importante para quem quer ser um bom cristão e pedir justiça, né? E pedir misericórdia pelos outros. Mas, muitas vezes, mesmo dando um bom testemunho e tendo todos os atributos para uma boa reputação, a gente não vai ter uma boa reputação, porque as pessoas vão nos caluniar, vão contar mentiras sobre nós. Mas aí nós temos que Deus, confiar no poder e na justiça dele para fazer as coisas darem certo. Faltam 3 minutos. Faltam 3 minutos para acabar a live aqui. Mas é isso, que a gente possa orar para que os nossos testemunhos sejam bons e que quando as pessoas nos caluniarem, Deus seja o nosso advogado e não nós mesmos. Que nós não nos defendamos, mas que Ele nos defenda, certo? Vou fazer uma oração para a gente encerrar. Pai, muito obrigado pelo estudo de hoje, muito obrigado pelos ensinamentos que Tu nos trouxe, por entender que os Teus testemunhos são maravilhosos e que nós possamos ser parte dos Teus testemunhos, que nós possamos com as nossas vidas dar testemunho da Tua glória, da Tua santidade e do quão maravilhoso e misericordioso Tu és. Que nós possamos fazer a diferença nesse mundo através dos nossos testemunhos e da nossa obra, do nosso trabalho, feitos através da força do Teu Espírito Santo e não da nossa própria força. Que toda a honra e toda a glória das nossas vidas sejam dados a Ti. Que em tudo que nós façamos, as pessoas possam glorificar a Ti e não a nós. Amém. Essa é a nossa oração. Que nós possamos perdoar como Estevão perdoou. Que nós possamos manifestar a Tua glória como Estevão manifestou. E como muitos outros exemplos, que nós possamos dar testemunho para a nossa geração, como muitos deram exemplo e testemunho na Bíblia, para que nós possamos imitar, para que nós possamos fazer igual. Que assim como Paulo disse para nós copiarmos ele, como ele copia Cristo, assim como ele viu o testemunho de Estevão, e talvez Estevão tenha inspirado ele, nós possamos inspirar muitas pessoas a Te conhecer e a Te amar, até mais do que a gente, fazer até mais do que nós, e glorificar o Teu santo nome da maneira do que Tu é digno, e não somente aquilo que nós podemos fazer pelas nossas forças. Que Tu tome as rédeas e faça a Tua vontade. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. É isso, gente. Os cultos. Vou falar sobre os cultos. Amanhã às 20 horas nós temos o culto, o encontro de fé. Sábado não tem nada. No sábado tem encontro das mulheres. Sábado tem encontro das mulheres. Sim, que hora. E a gente não sabe que hora é, mas fiquem atentos aqui no Instagram e no Facebook que vai ser divulgado da igreja, tá? E
Domingo, às 9h30 da manhã, tem o culto da família e também às 6h30 da noite tem o culto da família. Terça-feira nós voltamos a ter live interativa, é o Sermão do Monte, às 20 horas. E na quarta nós temos essa live aqui às 20 horas e mais cedo, às 1h30, nós temos a nossa ação social da Quarta Solidária, que vocês podem acompanhar pela página do Pastor Cláudio e também na página da igreja, que nós temos divulgado esse trabalho. Eu vou me despedir já da galera do Instagram, porque vai dar o horário, e também da galera do Facebook. Fiquem com Deus, até semana que vem. Até amanhã em live, mas até semana que vem comigo, tá? Fiquem com Deus, Deus abençoe a semana de vocês. E amém.